Baseado na fábula russa Luvas Verdes, o curta-metragem Vinil Verde, de 2004, foi um dos primeiros trabalhos do Kleber Mendonça Filho na direção, que adaptou a lenda, retrabalhando alguns elementos para inserir ela num contexto mais contemporâneo e nacional. A história é sobre duas personagens, mãe e filha, que vivem uma vida comum marcada por simples atividades cotidianas, como abrir as cortinas, ver TV e fazer refeições juntas. Um dia, a mãe entrega uma caixa repleta de itens para a filha, dizendo que ela poderia mexer e brincar com tudo ali, exceto tocar um disco de vinil verde que vinha junto à caixa. Não importa o que acontecesse, a filha não deveria tocar aquele disco. Nunca, sob hipótese alguma, filha poderia ouvir o disquinho de cor verde. O curta tem essa atmosfera peculiar, todo montado pela união de fotografias em 35mm e acompanhado por uma narração que nos conta toda a história, como o clássico francês de 1962, La Jetée, do Chris Marker. Só que toda a proposta de Vinil Verde vinha de criar um filme que pudesse ser visto pelo público infantil, dado o seu tema e a sua abordagem. Mas, como resultado, acontece que muitas das crianças ficaram aterrorizadas e chegaram a chorar depois de assistir o curta. E aqui eu devo confessar que eu mesmo cheguei a me sentir um pouco desconfortável com alguns momentos da trama. E isso me levou a pensar mais sobre a relação psicológica e moralista que Vinil Verde pode trazer junto da lenda em que ele se inspira. Mas para discutir isso eu vou precisar falar de toda a história do curta. Só que se você não viu Vinil Verde, não precisa se preocupar. É só clicar no primeiro link da descrição que você vai poder assistir ele completo. No total são só 16 minutos, então você pode assistir rapidão e voltar aqui pro vídeo. Com isso dito, a gente pode ir para nossa análise. Para entender toda a essência do terror presente em Vinil Verde, a gente só precisa conhecer o importante conceito freudiano chamado Das Unheimliche, que pode ser traduzido como o estranho ou o inquietante. Entendendo o nome, já dá pra gente entender bastante coisa sobre esse conceito. Ele fala de uma anormalidade, comumente estética, que pode ser causada por diferentes motivos e em diferentes intensidades, variando de pessoa para pessoa. Em poucas palavras, o inquietante é aquela espécie de coisa que remonta o que é há muito conhecido ao bastante familiar. Essa inquietação é quase um mandamento do terror, e dá pra ver que o Vinil Verde também é formado por esses elementos. A princípio, a gente já tem uma história que fala de um dos temas mais abrangentes e psicológicos possíveis, a manipulação da maternidade. Tanto que o roteiro nem dá nome para os personagens, são apenas uma representação geral de mãe e uma representação geral de filha. Por isso é muito fácil para nós e ainda mais fácil para crianças relacionar-se com histórias envolvendo figuras maternas e infantis, uma vez que todos nós já fomos ou somos crianças e já tivemos ou temos mães. Assim, a gente nunca quer que nada de ruim aconteça com a mãe, porque no fundo, nós não queremos que nada de ruim aconteça com a nossa mãe. Ao não dar nome para os personagens, isso permite que nós, o público, acabemos por fazer isso, transformando mãe em nossa mãe e filha em nós mesmos. Mas como eu disse anteriormente, o inquietante também está relacionado com a percepção estética das coisas, algo que também forma toda a atmosfera do curta-metragem. Desde a própria montagem com as fotografias, que apesar de sustentarem a ideia do conto folclórico, criam um ritmo propositalmente conturbado. Os zooms e velocidades da troca de imagens trazem um resultado atípico, que a gente não está acostumado a ver nos filmes. O que se alimenta também pela presença do narrador. Por ser baseado em uma lenda urbana, a gente imagina que o conto original era passado oralmente, de crianças para crianças, como a lenda da loira do banheiro ou da menina de algodão. Mas aqui, além de uma reverberação meio esquisita, o narrador é um ser estranho, um desconhecido. A sua voz masculina e pausada é novamente estranha em relação à história que a gente está vendo na tela. Era uma vez a história de mãe e filha. Para piorar, o roteiro enfatiza a repetição de algumas frases no imperativo que criam um suspense causado pelo mistério desconhecido. É tipo quando você tá ouvindo bom senso e do nada o Tim Maia começa a dizer: leia o livro Universo em Desencanto. Mas na verdade eu acho que essa narração, apesar de cúmplice, é a parte menos aterrorizante do filme. A trilha sonora, por exemplo, tem uma pequena distorção e um ritmo totalmente inquietante. Ela tem esses arpejos que parecem ter saído de outras trilhas, como a de O Exorcista ou a de Halloween. Soma isso a fotografia de poucas cores e meio desbotada, que trazem um aspecto meio antigo e por consequência infantil, mais as reações apáticas que remontam à familiaridade, e a gente tem a coisa mais estranha do filme. Quando a filha desobedece à mãe e coloca o vinil verde para tocar, a mãe chega em casa faltando um braço. E nós, criados em filmes de terror ou simplesmente naturalizados de que perder um braço deve doer,
Esperaríamos que a reação da mãe fosse de espanto, incômodo, dor ou qualquer coisa assim. Mas não, a mãe simplesmente segue a sua vida com a ausência desse membro. E a filha também parece não demonstrar surpresa. E isso acontece de novo e de novo. Nos dias seguintes, a filha novamente coloca o vinil verde para tocar, apesar de sua mãe repetir que ela não deveria fazer isso. Consequência desse ato, a mãe volta para casa cada vez com um membro a menos, até que sem braços e pernas, ela morre com a mesma expressão de sempre. Coisa que a filha responde sem demonstrar tristeza ou desespero com a morte de sua mãe. Desmembrações são outro elemento comum do terror. Muitos filmes adoram fazer isso de maneira sangrenta e repleta de gritos de agonia que tentam causar algum tipo de desconforto no espectador. O Freud diz que membros seccionados, uma cabeça decepada e uma mão separada do corpo têm algo de extremamente inquietante, sobretudo quando dotados de ação independente. Em Vinil Verde, além do estranhamento pela perda dos membros, a nossa sensação de que algo está errado fica ainda maior quando a gente vê que as personagens não reagem a isso como elas deveriam reagir, que os seus sentimentos parecem incondizentes e fogem do nosso familiar. Achamos estranho que a mãe não lamente em nenhum momento pela falta de membros e que isso não desperte reações na filha. É tão estranho quanto pouco antes de morrer, ela só se preocupar em dizer para a filha uma frase meio aleatória, impessoal e inquietante. Mãe pediu que ao longo de toda a sua vida, filha nunca usasse luvas verdes. Depois da morte da mãe, a filha fica sozinha de vez. Perder a mãe e ficar sozinho também são medos que costumam estar fortemente ligados à angústia infantil. A sensação de estar desprotegida é comum às crianças e afeta até nós mesmos. Afinal, a gente costuma sentir um impulso em proteger pessoas mais jovens em situações de perigo, outra coisa frequentemente explorada nos filmes de terror. Sendo assim, quando a gente vê que a filha continua tocando vinil verde sem perceber que isso está ligado à sua mãe, temos uma vontade de impedi-la. E pensamos o mesmo quando, após a morte da sua mãe, ela novamente a desobedece e decide ir atrás das luvas verdes. Como uma lição de moral, as luvas proibidas ganham vida à noite e tentam estrangular a menina. Coisas mortas que parecem vivas e coisas vivas que parecem mortas são outros fatores que a psicanálise descreve como estranho e inquietante. As luvas andam e ganham vontade própria. A menina e a mãe têm as expressões de um cadáver. Apesar da atitude das luvas verdes, o narrador nos diz que a menina cresceu, teve filhos e lhes passou todos os seus medos e inquietações. Provavelmente lhes deu uma caixa repleta de itens e um vinil verde. Falou para eles não o tocarem e, no fim, os deixou sozinhos. Os nossos medos não precisam habitar a esfera do horripilante do consciente. A verdade é que talvez os medos que dizemos ter sejam os menos inquietantes e perturbadores dentro de nós. Diferentes mitos folclóricos souberam explorar isso ao longo do tempo. Muitas vezes para nos ensinar lições filosóficas e moralistas de como nos orientar a tomar decisões e dizer para nós mesmos nunca desobedecermos a nossos pais. Com esse final de Vinil Verde, dá até para imaginar uma mãe que viu o filme com a filha dizer que se ela for desobediente, tudo aquilo acontecerá com ela também. Então, se você quiser ter sua mãe para sempre, basta ser obediente, e para isso, você já sabe o que fazer. Nunca mesmo, use luvas verdes. Nós somos as luvas verdes, a gente vem te pegar. A gente vem te pegar. A gente vem te pegar. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado, e se sim, você pode avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com alguém, isso me ajuda bastante. Lembrando que você também pode acompanhar o canal nas redes sociais. Além de receber as atualizações dos vídeos, você também vai encontrar várias coisas sobre o cinema brasileiro e vídeos exclusivos que a gente vai postar lá. Amanhã mesmo eu pretendo postar um vídeo extra de Vinil Verde lá no Instagram. Então é só dar uma olhada aí nos comentários do vídeo que você vai encontrar os links para nossas redes sociais. Todas elas são @projetocinedito. Enfim, é claro, você também pode comentar alguma coisa tanto a respeito do vídeo quanto a respeito do filme. Eu novamente agradeço pela sua atenção e até mais.